Amada igreja, o Senhor está conosco. Boa noite, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Aleluia, o Senhor é bom e tudo que Ele faz é bom. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. O título desta mensagem, irmãos, ele é uma constatação sobre a oração. Então, na verdade, nós vamos fazer nesta noite uma constatação sobre esse tema tão importante para a igreja, uma constatação sobre oração, aqui nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Então, quero convidar vocês a abrirem primeiramente nesse texto. Nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos para que possamos nos aprofundar nesta área tão importante das nossas vidas, da nossa vida espiritual. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Os irmãos encontraram? Diz a palavra do Senhor assim: antes de tudo, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem ira e sem contenda. Os irmãos podem tomar assento na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero ler mais uma vez, irmãos, essa passagem bíblica aqui, para que nós possamos já ir elucidando, fazendo uma breve meditação nesse primeiro texto. Diz assim: antes de tudo, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então o apóstolo Paulo está pedindo isso antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todas as pessoas. Aonde você está plantado, na cidade onde você está plantado, no estado, no país onde você está plantado, no trabalho onde Deus te colocou, você deve fazer orações pelas pessoas, por todas as pessoas, clamar por elas. É muito importante que nós entendamos esse princípio da oração, porque nesse texto o Senhor está dizendo que Ele quer salvar todas as pessoas. O Senhor quer restaurar todas as pessoas. Então é importante que nós venhamos orar pelos nossos parentes, fazendo súplicas por eles. Senhor, abençoe a vida da minha filha, abençoe a vida do meu pai, salva-o, traga ele para a tua presença, traga-o para o evangelho. Também agradecimentos, ações de graça. Senhor, obrigado por esse meu irmão, obrigado porque o Senhor o abençoou, obrigado porque ele conseguiu construir a casa, ele conseguiu comprar um carro. Eu me alegro e eu te louvo e eu te agradeço pela vida desse meu irmão, Senhor. Obrigado por ele ser meu amigo, meu companheiro, meu irmão. Orações por livramento, súplicas, ações de graças e intercessões. Isso é muito importante, essa é uma prática da igreja, irmãos, que nós jamais podemos perder. E ele continua dizendo assim: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a vontade do Senhor nosso Deus, que todos sejam salvos. Pelo que o Senhor diz para nós orarmos também pelas autoridades, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila
isso é aceitável a Deus, isso é bom, e o Senhor se agrada, porque o Senhor deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí ele diz assim, o apóstolo Paulo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Ele é o único mediador, ele é o único caminho. Por isso é tão importante, irmãos, que nós venhamos orar, para que as pessoas conheçam um caminho, para que as pessoas conheçam Jesus, para que as pessoas conheçam esse mediador. E o texto continua dizendo assim: testemunho que se deve dar em tempos oportunos. É importantíssimo dar esse testemunho. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Ele morreu para que nós sejamos salvos. É necessário que você venha para este caminho, é necessário que você se arrependa. Necessário vos é, como disse Jesus a Nicodemos, nascer de novo. É importante, conheça Jesus. Esse é um testemunho, irmãos, que nós devemos dar em tempo oportuno. E o apóstolo Paulo fala isso dizendo: para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Porque ele não foi chamado à nação de Israel, mas ele foi chamado como missionário aos povos gentios, para pregar a palavra do Senhor, para ganhar almas. Quero, pois, e ele encerra concluindo com estas palavras: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem ira e nem contenda. Isso é tremendo, irmãos. Quero, pois, que vocês orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Significa que Deus deseja levantar intercessores, que nós venhamos, aonde nós estivermos, orar pelas pessoas que nos cercam. É necessário, para que o Senhor levante pessoas para falar de Jesus para elas. Se não é possível nós falarmos diretamente do Senhor para elas, que Deus levante pessoas às quais elas ouçam, as quais elas respeitem, que Deus se revele, que Deus faça sinais, que Deus venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para que sejam salvos. Como, por exemplo, nós estamos orando por uma pessoa que está em São Paulo, muito longe de nós, mas que nós desejamos ardentemente que seja salva. E nós pedimos: Senhor, levanta alguém, levanta amigos, levanta influência, levanta pessoas para que possam trazer ela para perto de Ti, e que ela se converta e seja salva. E essa é a vontade do Senhor, irmãos, que nós venhamos levantar mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem barreiras. Esse daqui é muito arrogante, não vou com a cara, não tenho vontade de orar por ele, não tenho vontade de orar por ela. Não, nós precisamos orar por todos, porque a palavra do Senhor mesmo disse: vocês amam apenas aqueles que fazem bem a vocês, que recompensa tereis? Mas o Senhor deseja que nós venhamos amar a todos, inclusive aqueles que nos perseguem, que no nosso trabalho nos perseguem, que na nossa família nos perseguem, que em nosso meio e convívio falam mal de nós, talvez pelas costas, nos caluniam, nos prejudicam. Deus também ama eles, e o Senhor quer salvá-los. Por isso, levantem mãos santas, e as mãos santas, irmãos, elas tipificam isso: um coração puro, que não tem animosidade, que não tem mágoa, que não tem barreira, que não tem inimizade, mas que tem a capacidade de orar por todas estas pessoas, porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus, salvar todas as pessoas. E 2 Pedro também há uma confirmação disso, no capítulo 3, do versículo 8 ao 10, que diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então Deus não retarda, o Senhor virá. Ele prometeu que virá a segunda vez.
arrebatar a sua igreja, buscar a sua igreja, e Ele cumprirá. E o Senhor não retarda a cumprir a sua promessa, meus irmãos. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso está na palavra do Senhor, porque enquanto há vida, há esperança de salvação. E o Senhor deseja que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos possam conhecê-lo. Na semana passada, nós vimos em Mateus, capítulo 23, Jesus falando com os fariseus, com os mestres da lei, com estes homens hipócritas, e confrontando a hipocrisia destes homens. E no final do texto, ele revela o coração de Deus em relação a eles mesmos, em relação a Israel, como Deus quer salvar Israel. E o texto diz assim, irmãos, que nós lemos na semana passada, e que é muito importante para a nossa constatação a respeito de oração aqui nesta noite. Mateus 23, do 37 ao 39, os irmãos vão lembrar o lamento sobre Jerusalém. Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui, irmãos, nós vemos o desejo de Deus em nos abençoar, o desejo que Deus tem de abençoar o seu povo, de abençoar as pessoas, de salvar as pessoas, o desejo de ser o seu Deus, o seu Senhor, de protegê-las. Israel, Israel, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, era isso que eu queria fazer com vocês, aquecê-los, dar calor a vocês, dar proteção, dar amparo, prover tudo o que vocês precisam nas suas vidas. Esse é o meu desejo, mas vocês não o quisestes. O Senhor, irmãos, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Debaixo das suas asas, a sua sombra, Ele descansará. Pois direi do Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Se fizeres do Altíssimo a tua habitação, e do Todo-Poderoso a tua morada, nenhum mal chegará à sua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra do Senhor. Essa é a vontade de Deus, irmãos. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas Israel não quis, Israel rejeitou, Israel desprezou. E há uma declaração aqui poderosa, aonde nós vamos fazer uma constatação nesta noite. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui eu tenho na Bíblia de estudo algo muito interessante que eu quero ler para os irmãos aqui, porque esse dia em que Israel vai clamar novamente, esse dia em que Israel vai buscar a face do Senhor novamente, é provavelmente o dia do Armagedon. E diz assim a Bíblia de estudo, tratando desse versículo: não me vereis mais até que a cidade de Jerusalém rejeitara a mensagem de Jesus repetidas vezes. Por isso, com tristeza, Cristo vai retirar-se e não será mais visto por Israel, até que este povo reconheça sua própria iniquidade e clame pela vinda do Messias como seu libertador. Isto ocorrerá somente quando Israel, um remanescente arrependido, Isaías, capítulo 6, versículo 13, profetiza sobre isso, também Isaías 10, 20, também Isaías 17, 7, profetiza sobre isso.
quando esse povo experimentar os dias terríveis da tribulação e enfrentar o seu maior perigo. Isso está também profetizado em Oséias 5,15, 6,3. No fim dos tempos, Israel passará por uma intensa tribulação. Amós capítulo 9, versículo 9. As nações do mundo se reunirão contra Jerusalém. Zacarias capítulo 12, versículo 1 a 4. E 2/3 de Israel serão mortos. Zacarias 13, 8 e 9. A essa altura, quando Israel estiver quase destruído, o remanescente, arrependido, se voltará para Deus com arrependimento e pesar. Zacarias 12, 4 e 5, Oséias 5, 15, Isaías 26, do 16 ao 17, Romanos 11, 26, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 12, 6, são várias, irmãos, várias palavras que dão testemunho desse arrependimento, desses remanescentes, que vão clamar por Israel. Aí nós poderíamos pensar diante de todas estas profecias, mas será que tudo já foi pré-determinado por Deus? Como que Deus pode antecipar essa palavra, profetizar algo que ainda não aconteceu? Isto ocorre, meus irmãos, por causa da presciência de Deus. Deus sabe os desdobramentos das coisas. Deus conhece quem serão os salvos no futuro, quem serão aqueles que o aceitarão. Deus sabe o RG, Deus sabe o endereço, Deus sabe o nome, o sobrenome, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o futuro de todas as coisas e os desdobramentos da vida de cada um de nós. A palavra mesmo diz que quando nós éramos formados no ventre de nossa mãe, ainda informes, Deus já nos elegeu, porque Ele já conhecia o futuro. Então, isso acontece pela presciência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz sejam multiplicadas. E é interessante porque essa presciência, ela vem por causa da obediência, da conversão, do clamor. Quando você clama e você aceita Jesus como Senhor, eu me rendo, ó Deus, e eu quero que o Senhor seja o Senhor e o meu Salvador. Então o Senhor vem e nos asperge com o seu sangue, nos redime com o seu sangue, porque nós fizemos de Jesus o nosso Senhor, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E isso é maravilhoso, e isso é amor. Porque a obediência, ela fala a respeito de amor. Nós sabemos que o amor de Deus por nós é incondicional. Nada que nós façamos pode fazer Deus nos amar mais. Nada que nós façamos pode fazer Deus nos amar menos. Os nossos pecados não fazem com que Deus nos ame menos. Mas, quando nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. Por isso diz o texto sagrado em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso nós compreendemos, irmãos, lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que Deus amou o mundo, todas as pessoas? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É uma escolha. O Pai vem e ilumina: filho, eu te amo e eu te oriento, vá por este caminho, porque este caminho é o caminho de morte, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, mas eu vim a este mundo, estou dando a minha vida, e estou iluminando e mostrando um caminho, siga por este caminho, que é o caminho da salvação. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que ama a verdade se achega para a verdade, para que as suas obras sejam feitas em Deus. Então uma coisa é Deus nos amar com amor incondicional, outra coisa
É nós amarmos a Deus. E como que nós amamos a Deus? Querendo agradar a Deus, sendo obedientes a Deus, agradando. Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. E é aí, irmãos, que nós fazemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita nos céus. Porque o Salmo 115 diz, irmãos, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a entregou aos filhos dos homens. E essa é a necessidade da oração, essa é a constatação sobre a oração. Por isso é tão importante nós orarmos, clamarmos a Deus, buscarmos a face do Senhor, pedindo para o Senhor: Senhor, entra na minha vida, entra no meu mundo, entra na minha família, trata a minha família, abençoa, cura, derrama o teu poder, Senhor. Aleluia. E o Senhor vem, irmãos. Por quê? Porque os dons que Deus dá são irrevogáveis. Por isso Deus não vai se intrometer na sua vida sem que você o queira, sem que você peça, sem que você busque. Senhor, entra na minha casa, entra na minha família, faz a obra. Mas a vontade e a expectativa do Senhor é exatamente essa. Deus quer nos abençoar de uma maneira que nós nem compreendemos. O quanto Deus quer nos abençoar. Israel, Israel, como eu quis, como eu desejei trazê-los debaixo da minha proteção, como a galinha junto os seus pintinhos, assim eu quis ser com vocês, diz a palavra do Senhor. E essa passagem fala, irmãos, sobre esse momento em que Israel vai se arrepender. O remanescente, depois de passar por todo o sofrimento, vai se arrepender e vai buscar, vai clamar, vai dizer: Senhor, venha me abençoar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando eles reconhecerem isso e pedirem, Deus se compadecerá deles e os abençoará, diz a palavra do Senhor. E eu quero ler essa profecia em Isaías capítulo 30, do versículo 8 em diante. A gente vê o cumprimento remoto dessa profecia, que fala sobre a batalha do Armagedon, quando os ímpios na sua rebelião contra Deus serão por ele destruídos. Apocalipse capítulo 16, versículo 16, e Apocalipse capítulo 19, versículo 17, falam sobre isso. Então Isaías diz assim: agora vai e escreva isso numa tabuinha diante deles, escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Esse é o tipo do homem dos últimos dias, porque o Evangelho diz: nos últimos dias terão comichão nos ouvidos, e cercar-se-ão de mestres segundo as suas concupiscências, e se voltarão às fábulas. Quer dizer, a pessoa não quer saber a verdade, mas ela quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. E é exatamente isso que diz aqui: porque esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. E hoje, irmãos, com a internet ficou mais fácil ainda de você se cercar de mestres segundo a tua concupiscência. Se a pessoa não concorda com alguma coisa da igreja, ou não concorda com alguma coisa, porque ela tem dificuldade em se submeter a Deus, em se arrepender, em se deixar modelar pelo Senhor e se submeter à vontade do Senhor, ela vai na internet, ela acha um mestre ensinando para embotar mais ainda a sua consciência, para cauterizar mais ainda o seu coração. Esse aqui está falando aquilo que eu pensava, é desse jeito que eu penso. E assim as pessoas estão nos nossos dias. E continua o texto dizendo assim: desviem-se do caminho. Jesus é o caminho.
Afastem-se da verdade. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como uma brecha num muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente num momento. É como um muro alto que tem uma brecha, uma rachadura, e ele está prestes a cair. São os nossos pecados, fazem de nós cisternas rotas, cisternas rachadas, como um vaso rachado. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não o quiseram. Tem até um hino que fala sobre esta passagem aqui, irmãos. É confiar e descansar. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não o quiseram. Veja a importância, irmãos, de nós descansarmos em Deus, nos convertermos a Ele e confiarmos nele. Pelo contrário, disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo, portanto vocês fugirão. E vocês disseram: vamos a cavalo, sobre cavalos ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5 todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Quando nós não estamos sob o poder da fé, sobre o poder de Deus, debaixo de sua proteção e em comunhão com Ele, irmãos, com o grito de uma pessoa, nós nos assustamos. 5 pessoas podem colocar em fuga um exército inteiro. E a palavra continua dizendo assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês, e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor Deus é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais, ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Vejam essa palavra, que tremenda. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Aleluia. Naquele dia, quando Israel clamar a Deus, quando Israel buscar o Senhor se compadecerá de Israel. Diz aqui a palavra do Senhor: ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês. Essa é a constatação sobre a oração, irmãos. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês. Deus espera, Deus quer nos abençoar, e Ele espera por esse momento. Ele espera para ter misericórdia, para nos ajudar, para nos prover, para nos abençoar, para nos salvar, para nos livrar, para ser o Senhor, o nosso Deus. Ele espera por esse dia. E quando Israel clamar a Deus, Deus se compadecerá de Israel e o abençoará. E a continuação do texto, irmãos, fala do arrependimento deles, que eles trarão os seus ídolos, e terão os seus ídolos por coisa impura. Isso é impuro, essa idolatria, ídolos cobertos de prata, cobertos de ouro, e eles dirão aos seus ídolos: vão embora daqui, saiam daqui, e o Senhor os abençoará.
o Senhor abençoará o seu campo, o Senhor abençoará a sua colheita, o Senhor abençoará o alimento dos seus animais, diz a palavra do Senhor, porque Deus é com todo aquele que clama, com todo aquele que crê, aleluia, e isso é maravilhoso, irmãos. Salmo 42 fala sobre isso, a necessidade de nós clamarmos a Deus, assim como a corça suspira pelas correntes de água, por ti suspira a minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face do Senhor? Assim como a água é essencial para a vida física, o Senhor nosso Deus é essencial, a sua presença é essencial para a nossa santificação e para a normalidade da nossa vida. O verdadeiro crente tem sede de Deus, porque se nós não tivermos sede da presença de Deus e não buscarmos a face do Senhor em oração, nós morreremos espiritualmente, irmãos. Por isso nós não devemos permitir que coisa alguma faça diminuir o nosso anelo pela sua presença. Acautelemo-nos dos cuidados deste mundo. Essa pandemia tem esfriado muitas pessoas têm se acomodado em casa, se acomodado na frente dos televisores, se acomodado no seu conforto, e não tem buscado mais a face do Senhor. Acautelemo-nos dos cuidados do mundo, das coisas que buscam nos distanciar de Deus, das coisas que roubam e tiram a nossa fome, a nossa sede por Deus, o desejo de nós buscarmos a face de Deus em oração. Marcos capítulo 4, versículo 19, Jesus diz: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas entrando sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O Senhor quer ser misericordioso com o seu povo, o Senhor quer abençoar e Ele abençoa todos quantos creem e buscam a sua presença. Ele derramará a sua bênção sobre o sedento, Ele derramará a sua bênção e a sua misericórdia sobre esse remanescente que vai se arrepender, e no momento em que eles clamarem, o Senhor virá, assim como aconteceu no Egito, irmãos, em que eles estavam lá escravizados, anos debaixo do jugo egípcio, até o momento em que eles começaram a gemer e clamaram a Deus, e o clamor chegou às narinas, aos ouvidos de Deus, e o Senhor levantou um libertador, Moisés. Quando eles clamaram, quando eles disseram: Senhor, tira-nos daqui, Senhor, nós nos lembramos que os nossos pais nos contaram, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor é o nosso Deus, Senhor, olha para nós, a tua descendência, e tira-nos daqui. E o Senhor ouviu a oração, irmãos, e isso é maravilhoso. Como diz Davi, a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, aleluia. Ele irá e restaurará e colocará essas pessoas em uma posição privilegiada ao lado do Messias. João capítulo 1 versículo 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque desde sempre, irmãos, o chamamento do povo de Israel, a escolha do povo de Israel foi uma escolha missionária, um propósito missional. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão, Deus queria salvar todas as famílias da terra. E o Senhor Jesus veio para esse povo escolhido, os que eram seus, mas os que eram seus não o receberam. E o Senhor cumpre o seu propósito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Isso é muito poderoso, irmão, ser filho de Deus, Deus ser o nosso Pai, o nosso Senhor, aleluia, isso é tremendo. E em Marcos 10, 46 a 52, nós temos a história do cego Bartimeu, e eu quero ler para você porque fala sobre oração, fala sobre quando a pessoa clama. Diz assim: chegaram a Jericó, quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão.
O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Olha a fé, irmãos. Ele estava ali sentado à beira do caminho, um homem cego, e ouviu que era Jesus, e ele clama: Jesus, filho de Davi. Uma menção a essa ligação espiritual de Jesus com o povo escolhido de Israel, filho de Davi. Tem compaixão de mim. E os próprios discípulos diziam: se cale, não incomode o mestre, fique quieto. Mas ele continua gritando, e diz a palavra do Senhor aqui que ele grita ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e aproximou-se de Jesus. Aquela capa falava da vida dele de cego, de mendicância, era o abrigo dele na mendicância. Antes de ser curado, ele dá um pulo e joga a capa fora. Aleluia! Isso é fé, isso é oração. É assim que nós devemos orar, irmãos. E ele vai até Jesus, e Jesus não o cura de pronto. O cego, diz a palavra do Senhor, chega até Jesus, e Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone, meu mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia. É desse jeito que nós temos que orar, irmãos. Também em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 20, diz a palavra do Senhor sobre a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fique limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Veja que tremendo, irmãos. Muitas curas que Jesus operou. Diz a palavra do Senhor que ele se moveu de íntima compaixão, que ele se compadeceu. Aqui diz a palavra de Deus: Israel, quando você clamar, bendito que vem em nome do Senhor, eu me compadecerei de você, e eu virei para você, e eu te abençoarei, eu te salvarei, eu te livrarei. Esse é a importância da oração, irmãos, para que Deus possa entrar no nosso mundo, para que Deus possa abençoar a nossa casa, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Essa é a importância do clamor e da fé. Agora, essa história é tremenda. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, fala sobre a cura da mulher cananeia. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, que são cidades que não eram cidades de judeus, mas eram cidades de gentios. E eis que uma mulher cananeia, não uma mulher do povo de Israel, do povo escolhido, mas uma cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram e disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Olha que história tremenda, irmãos. Aqui nós vemos uma mulher que conversa com Jesus, mas ela não só conversa, ela argumenta. Porque ela vem clamando pelo caminho, Jesus não diz nada, Jesus vai caminhando, e essa mulher grita: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Jesus continua caminhando. Os discípulos dizem para Jesus: Senhor, manda embora, vem clamando, está nos incomodando. E ela continua até o ponto em que ela vai e se joga aos pés de Jesus e o adora. Isso é tremendo, irmãos, porque essa é a fé. A salvação é para o crente. São aqueles que creem que são filhos de Abraão. Não é por uma descendência humana, mas é pela fé. E ela se joga aos pés de Jesus, e ela não fala mais a respeito da descendência judaica de Jesus, filho de Davi, mas ela o adora e diz: Senhor, ajude-me. Ela o reconhece e o adora. E diz a palavra do Senhor que Jesus ainda fala para ela, porque o Senhor muitas vezes prova a nossa fé. Mas mulher, pode por acaso tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos? É justo isso? E ela diz: Senhor, eu sei disso, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus diz: grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. Aleluia! Quais são os teus argumentos diante de Deus, irmãos? Porque o Senhor nos chama para isso. Isso é fé. Eu me lembro uma vez, quando eu recém me formei, eu precisava fazer um estágio na área em que eu me formei, e eu fui procurar, e eu desejava fazer o estágio com uma advogada, e várias vezes passei pela frente do consultório dela e não me encorajava, e orei a Deus, e então fui com fé. E quando eu cheguei lá, ela disse para mim: olha, eu não posso mais pegar estagiário, porque o último estagiário que eu tive me incomodou muito aqui no escritório, e eu conversei com meu marido, então nós entramos em acordo que eu não vou mais pegar nenhum estagiário, mas aqui está o telefone de um colega meu que você pode procurar. E eu poderia ter dito: tudo bem, e ficado constrangido: obrigado pela sua atenção, tchau. Mas Deus colocou uma fé no meu coração, e eu argumentei com ela. Eu disse: não, mas eu não sou como esse que te incomodou, você vai ver, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, e vai dar certo, e você vai ver como vai ser bom trabalhar comigo. No final da conversa, irmãos, ela olhou e disse assim: está vendo aquela mesa? É tua, pode trazer as tuas coisas, e você começa amanhã de manhã. Aleluia! Essa é a fé, irmãos, da pessoa que vai diante de Deus e argumenta com Deus, e conversa com Deus. Isaías capítulo 43, versículo 26, fala sobre isso. Diz assim o Senhor Deus: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Desperta minha memória, vamos juntos em juízo, venha comigo, vamos arrazoar, vamos conversar. Fale comigo, argumente, porque oração, irmãos, não é apenas petição. Oração é um relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar conosco, e Deus fala a mesma coisa para Jó, quando Jó estava fazendo uma oração de murmuração, porque não tinha entendimento das coisas que lhe estavam acontecendo, e Jó murmurava, e Deus chama Jó para conversar: venha, Jó, vamos arrazoar. É razoável essa tua murmuração? E Deus começa a falar com Jó, irmãos, até o ponto em que diz a palavra do Senhor que Jó se humilha no pó e na cinza, ele rasga a sua veste, se arrepende e se humilha. Nós não sabemos qual era o pecado de Jó, mas alguma coisa Deus revelou a ele, porque na oração Deus revela muitas coisas quando nós entramos em relacionamento com Deus. E diz a palavra do Senhor que Jó exclama: eu te conhecia só de ouvir, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me humilho no pó e na cinza. E a palavra do Senhor diz que depois disso Jó ora pelos seus amigos, e Deus restaura a sorte de Jó, dando a ele muito mais do que ele tinha antes, porque Deus é fiel e Deus abençoa todo aquele que crê. Aleluia! Esse é o princípio sobre oração, irmãos, e essa é a constatação sobre a oração. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, diz a palavra do Senhor. O filho pródigo,
Quando ele cai em si, ele resolve: vou voltar para o meu pai. Ele vem no caminho e o pai já sai ao encontro dele, de braços abertos. Diz a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, e Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é uma pessoa e Ele é o mesmo. Ele atende as orações da mesma maneira. O que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje na minha e na tua vida. Por isso é tão precioso, irmãos, nós compreendermos isso sobre oração. Vamos nos pôr em pé na presença do Senhor.